As duas. As duas morrendo. Vamos lá, a gente está ao vivo, então, aqui para mais um webinar. Gente, eu sou a Carol Pérez e vocês me conhecem, sou a CEO da Search One Digital, tá? Perdão a minha voz, eu estou saindo de uma gripe, mas eu acho que dá para conseguir se comunicar, dá para me entender, né? E hoje eu tenho uma convidada muito especial. A gente vai entrar no mundo da assessoria de imprensa, que é um mundo que está sofrendo uma mutação muito grande, assim como o link building, como o digital PR, como toda essa parte de comunicação para SEO. Então, hoje eu trago aqui uma convidada que tem aí anos de experiência e vai conversar um pouquinho com a gente, que é a Regina, tá? Regina Valente, que é Head de PR da Pub. Vou fazer algumas perguntas para ela, mas, por favor, vocês se sintam à vontade também em perguntar. E a gente vai trocando ideia aqui, batendo um papo, para que fique tudo muito bem legal. Regina, seja muito bem-vinda. A palavra é sua, até porque minha voz está horrível. Ih, Carol. Se apresenta para a gente. Quem é a Regina na Noite do Pão? Bom, gente, boa tarde. Obrigada, Carol, pelo convite. Eu saí de uma gripe e passei para a Carol. Aqui, assim, a troca é intensa. Bom, gente, um prazer estar aqui. Eu sou Regina, eu sou Head de PR na Pub e a minha carreira, né, se divide, eu diria assim, em dois momentos. Eu fiz jornalismo e fiquei uns 10 anos mais ou menos na área, até que eu migrei para a área de comunicação corporativa, porque eu comecei a perceber lá pela virada do século 2000 que existia uma movimentação, né, que hoje é muito mais rápida, né, a gente percebe, e resolvi ir para a área corporativa, que eu entendi que eu teria mais oportunidades, e aí fui para a área de assessoria de imprensa, comunicação interna, e passei por grandes agências, atendi uma série de clientes de consumo, varejo, indústria, construtoras, até chegar aqui na Pub, onde eu estou também com esse desafio de liderar uma equipe, né, da área de assessoria e PR também, com clientes, com startups, enfim, da área médica, saúde, jurídica e tudo mais. E estou muito animada aqui para essa conversa, quero muito, além de falar, quero também escutar e ouvir as perguntas de vocês, porque a gente quer ser desafiada também, né? Que eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Exatamente, gente. Então, mandem suas perguntas. Obrigada aí a todo mundo que já está assistindo, tá? E eu vou começar aqui com algumas perguntas que eu sempre tive dúvidas. A gente vai destrinchar a Regina hoje. E aí, para a gente começar, né? Só para que vocês entendam qual foi a ideia desse bate-papo com a Regina, porque a gente trabalha muito com SEO, conteúdo, link building, digital PR. E o link building e o digital PR nada mais são do que braços da assessoria de imprensa no ambiente digital. Então, a assessoria de imprensa é a essência do link building do digital PR. Então, a gente vai aqui conversar bastante sobre isso para a gente se integrar cada vez mais, tá? Então, vamos conversar com as perguntas aqui que vocês quiserem perguntar. Fiquem à vontade também. Mas eu vou começar aqui. E aí eu quero saber da Regina o seguinte. Qual que é o segredo? Porque aí a gente tem grandes problemas, né? Mas qual é o segredo, se tiver, para a gente emplacar pautas em grandes veículos de comunicação, tendo em vista que hoje esses grandes veículos de comunicação estão muito mais no ambiente digital, então, como a gente mesmo estava conversando antes, né? A gente tem o Globo, tem a Folha, tem o Estadão, enfim, mas todos eles vindo muito mais para o digital. Então, qual que é o segredo para a gente conseguir emplacar essas pautas? O que seria, como é que a gente acha o furo jornalístico? Quero ver tu responder essa, tá? Carol já começa com a pergunta do milhão, né? Carol, acho que a gente tem aí o segredo para emplacar pauta, na verdade, eu vou começar de trás para frente, né? A gente tem um ponto que, assim, por mais que a gente siga todas as regras de manual, né, existe sempre alguns imponderáveis, mas vamos lá, a gente tem alguns fatores que nos ajudam, né, a ter mais chance de emplacar boas pautas, né, nos grandes veículos de informação. Acho que o primeiro ponto isso quando eu estou falando de um assessor que está trabalhando com um cliente que quer levar, né, informação para um grande veículo, é ele ter clareza de que a informação que ele tem em mão é de fato uma pauta, que é um tema novo, quente, é um tema relevante, que vai fazer a diferença para o veículo, eventualmente para a sociedade. Por quê? Porque hoje a gente tem
as redações, elas estão cada vez mais enxutas, a gente tem menos repórter, o jornalista está mais pressionado e eles estão recebendo muito mais notícia e pauta, né, por e-mail, por WhatsApp, enfim, esse é um ponto até que a gente pode falar mais adiante. Então, a gente tem um volume de informação que eu brinco que é um volume bizarro de informação que faz da vida do jornalista uma grande loucura, né, dele lidar com tanta informação. Então, como é que a gente consegue, como assessor, levar uma informação de qualidade? Então, a gente precisa ter dados, né, precisa ter números que sejam de fato relevantes, né, se a gente considera que o nosso tema é de fato uma pauta, é algo principalmente inédito, acho que o fator ineditismo é o que mais chama a atenção do jornalista. Tá? A gente ter dados e números é outro fator extremamente importante. Então, se você está falando de um novo produto, de uma solução, vai depender, obviamente, né, do perfil do produto, tudo, mas você ter um fator ineditismo, se for uma inovação que vai trazer algum resultado não só para a empresa, mas que vai beneficiar a sociedade, a população, isso pode chamar a atenção do jornalista. No entanto, quando a gente fala de grandes veículos, a gente precisa ter em mente que eles vão olhar muito mais para o viés noticioso do que olhar para o foco em produto. Então, a gente precisa, né, se é uma pauta sobre os resultados da empresa, uma pauta sobre a participação da empresa em algum evento, que a gente traga algo de diferente e algum número que consiga embasar e sustentar aquilo. Porque muitas vezes o que acontece é que o cliente acaba querendo emplacar qualquer coisa, né? E aí isso complica mesmo. E aí eu acho que, mesmo que você tenha uma boa pauta, bons dados, você tenha um porta-voz bom para entrevista, acho que tem 2 pontos aí que são super importantes que não estão no nosso controle, que é o dia a dia do jornalista. Então, assim, ele pode estar num dia extremamente atribulado, com uma série de questões, ele não vai conseguir te dar atenção e não vai te aprovar a pauta, isso pode acontecer. E os fatores externos, né, Carol, que a gente tem aí, Rio Grande do Sul tá aí para mostrar para a gente, né? Eu acho que muitos colegas assessores provavelmente tiveram queda de resultados, né? Porque a imprensa ficou muito focada naquilo e acaba tirando o olhar para outras pautas. Então, a gente precisa também ter uma flexibilidade importante aí, tá, e sempre conversando com os nossos clientes para que eles, né, também acalmem um pouquinho o coração, né? Boa, Regina, esse é um ponto muito bacana que tu tocou. E aí, em cima dele, tem outra dúvida como link builder e também assessora de imprensa, né? Por exemplo, a gente recebe aqui, temos vários clientes. Temos clientes que têm pautas ali que a gente consegue achar um gancho, e ok, mas tem cliente que não. E aí, para esse cliente que não, né, porque você trouxe ali o fator ineditismo como uma coisa muito pontual e importante, mas para o cliente que a gente não tem esse fator ineditismo para trazer, que às vezes é um cliente que tem, principalmente falando em ambiente digital, né, muitas vezes esse cliente é um e-commerce, ou então é um site mais institucional. Que não vai ter aquele volume, né? Que não vai ter o volume como uma empresa que está mais na mídia, por exemplo, que tem uma importância social. As menores empresas que a gente acaba atendendo, eu não sei se você tem experiência de atender essas, experiência no sentido de você ter esses clientes aí, mas como que a gente poderia fazer, então, quando a gente não tem o fator inédito? A gente tem que cavar esse fator inédito, a gente tem que criar isso? Qual que é a tua opinião? Sim, a gente vai ter que correr atrás de pauta e aí ter o nosso olhar de jornalista, né? E independente de você ser jornalista, relações públicas, enfim, né, da área de formação, a gente precisa muito entender como que o jornalista olha a pauta, né? Pode ser que não seja uma pauta inédita, mas que tenha um valor, né, que aquilo ele consiga desenvolver de uma forma interessante. Então, você precisa entender o objetivo, né, o negócio do seu cliente, entender onde a gente consegue cavar e tirar algum número de negócio, alguma agenda relevante, de repente é uma startup que realmente não vai produzir notícia no mesmo volume de uma grande empresa, né, de uma indústria de bens de consumo, por exemplo, que o tempo todo está lançando produto, enfim, né, que trabalha com volume, né? Então, você pensar numa startup, ela vai trabalhar muitas vezes com qualitativo.
mas aí você tem que ser muito observador, né? Então, às vezes o presidente da startup, o CEO, ele foi num evento internacional de grande importância e fechou negócio. Então, acho que isso pode ser uma pauta, você buscar, por exemplo, falar, olha, a startup X está no mercado internacional fechando negócio. Então, é muito pegar essas pequenas oportunidades, né, esses pequenos ganchos e olhar, né, e destrinchar a informação. A gente vai precisar de ajuda do cliente também para isso, né, para poder aprofundar o assunto, né, e entender onde que pode estar esse fator que gere um conteúdo relevante, né, que ajude a gente a trabalhar uma pauta, né. Sim, o problema é o cliente falar isso pra gente, né, mulher? Porque ele só liga pra gente quando ele fala, não sai ninguém, eu quero sair. Claro, senhor. E Todo aí, mundo quer sair, né? É uma disputa, então, né? eu também queria aparecer no Fantástico. Agora, continuando aqui o nosso papo, você mesmo comentou ali sobre, às vezes, o jornalista não está num dos melhores dias, ou então ele tem muito e-mail para responder, né? E aí, diante disso, eu vi hoje de manhã no LinkedIn que tem um jornalista que às vezes recebe 190 e-mails, 200 e-mails por dia. Como é que a nossa pauta, num caso hipotético de que a gente tem um fator inédito, alguma coisa ali, quais são as suas sugestões e dicas para que essa pauta sobressaia e o jornalista consiga dar atenção ali? O que você mais aconselha nesse processo, né? Bom, primeiro, desculpa aí, de vez em quando eu dou o fim da gripe aqui. Carol, você trouxe um dado super importante, né, dessa quantidade de e-mails, e você foi até boazinha, né, porque tem jornalista aí de grandes veículos que recebe 2.000, 1.500 e-mails por dia. Ô, Jesus, coitado. É uma loucura, né? Uma super loucura e é um desafio para a gente. Eu acho que assim, o primeiro ponto, né? Eu entendo que é meio importante, mas a gente não deve colocar todas as fichas no e-mail, né? Uma estratégia combinada de e-mail com outras frentes. Mas a gente tem que olhar o e-mail, né? Porque muitos jornalistas não gostam, por exemplo, de ser acionados por WhatsApp, nem pelo LinkedIn. Então, acho que o grande ponto para mim é o título, né? O título precisa ser uma isca, né? E muito direto. Então, se você tem um número, se você tem uma pauta inédita, você tem que colocar lá o número X e o seu título. Empresa tal amplia em X% sua produção. Empresa contrata X profissionais. Enfim, não dá para você colocar assim, a empresa X inova e lança um produto inédito, porque todas as empresas estão trabalhando para lançar produtos, né? Então, o que a gente tem de diferencial? O que a gente tem de uma pegada que o jornalista olha aquele e-mail, né? Em meio àquela avalanche de conteúdo. Então, você tem que usar palavras-chave que sejam realmente efetivas e sempre ser um e-mail, um título do e-mail que te remonte à ação. Então, empresa atua, empresa faz, empresa lança, empresa contrata. Eu acho que ter um verbo aí, eu acho que sempre ajuda, principalmente quando você vai ter números, enfim, sabe? É ser muito objetivo e trazer uma proposta mesmo de ação, né? Como a gente fala no jargão do corporativo, o tal do call to action, né? Então, é você ser muito objetivo nesse sentido, né? Então, você tem um relatório de resultados que, obviamente, muitas empresas lançam, mas você tem um dado específico lá, a empresa cresceu 30% num determinado segmento de atuação ou conseguiu crescer 30% em número de clientes. Pô, puxa para esse dado, né? Coloca o título, empresa X amplia em 30% sua carteira de clientes, né? É um pouco mais voltado ali para a criatividade também, né? Exato, exato. Porque o título é o que vai chamar a atenção, né, Carol? É a primeira impressão e a gente não vai ter oportunidade para uma segunda impressão no e-mail, né? A gente tem só aquela impressão, é a primeira leitura. Né? Então, não ficar evitando botar muita coisa, sabe? Nota, pauta, não sei o quê. Vai direto para o título e manda ver. Boa, essa é uma ótima dica. Agora, tu comentou que tem alguns jornalistas que eles não gostam de ser contatados por WhatsApp ou LinkedIn e tal. E aí a gente também tem um desafio, né? Tu considera isso invasivo? Ou tu considera, do teu ponto de vista, tu consideraria isso mais um canal de comunicação com o jornalista, por exemplo? É mais um canal de comunicação, só que a gente precisa saber
até que ponto o jornalista ele é receptivo naquele canal. Cada vez mais, Carol, a gente sabe que os jornalistas não estão muito receptivos a falar pelo WhatsApp, porque eles recebem muitas mensagens o dia inteiro, em horários, às vezes, inadequados, né? E aí tem um pouquinho da nossa reflexão como assessores, né? De que horários que a gente está mandando aí as mensagens, né? Enfim, e se as pautas são reais. Mas eu acredito no WhatsApp. O ponto é entender se esse jornalista vai responder ou não. A gente fica numa sinuca de bico, na verdade, porque você manda um e-mail, seu e-mail vai ficar no meio daqueles 500 milhões de e-mails que estão lá. Como que você vai se destacar? Você precisa fazer um segundo contato por um WhatsApp só para dizer, olha, eu te mandei um e-mail com uma pauta X sobre o assunto X. Acho que aí já é um caminho. Agora, se for uma exclusiva, né, se for uma pauta que você realmente... Você não vai mandar por e-mail, né? Primeiro você chama no WhatsApp, fala, olha, fulano, eu tô com uma exclusiva para você sobre isso, isso e isso. E aí ele pode falar, olha, me manda por e-mail, ou tá bom. E aí continua a conversa pelo WhatsApp. Aí a gente tem que ter um pouco esse faro, né, para entender para onde que o jornalista quer levar, né, o contato. Mas em muitos casos a gente vai ter que levar a famosa porta na cara, não vai ter jeito. E esse é um grande debate que a gente tem, né, no segmento, assim, entre os assessores, as portadas na cara que a gente leva. Porque a gente, em alguns casos, a gente só vai descobrir que o jornalista não gosta de WhatsApp falando com ele pelo WhatsApp. Né? Em muitos casos, a gente até consegue trocar informação antes, né? A gente se ajuda muito. Eu estou com uma pauta para Folha, para a parte de X, né? Quero falar de tecnologia, tem um repórter X, como que ele gosta de ser abordado? Esse repórter gosta mais de e-mail. Esse gosta de LinkedIn, é mais raro, né? Sim. E aí, em alguns casos, a gente consegue trocar uma ideia e entender. Mas, em muitas vezes, é na tentativa e erro mesmo. Eu confesso que... tomando as porradinhas na vida. Um exemplo aqui, eu já saí chorando muito de WhatsApp, assim, porque o jornalista ele foi tão grosso comigo. E a gente sabe que não é pessoal, né? Exatamente. Mas tipo assim, às vezes se você tá num dia mais sensível, eu falo, eu sou um pouco... pega, né? Exatamente. Oi, antes da gente continuar aqui com as nossas perguntas, a Regiane Rodrigues, então, muito obrigada, viu, Regiane, por você estar aqui com a gente nessa tarde. Ela comenta, depois fala pra gente se você é jornalista ou se você trabalha com link building ou assessoria. Ela comenta, ela faz uma pergunta assim, ó. Existem cursos que você indicaria para o desenvolvimento de carreira na área? Então, eu suponho que ela já seja jornalista ali, talvez Sim. queira entrar nessa área de assessoria e tudo mais. Se não for isso, fala pra gente, Regiane, mas vamos indicar alguns cursos aí para ela, pra gente, se a gente... Sim, tem muitas boas, tem muitos cursos de média extensão, por exemplo, da Casper Libero, a própria SPM também tem muitos cursos excelentes de comunicação. A gente tem cursos AGV, que é um pouquinho mais salgado, né? Mas aí dá para fazer os cursos também de média extensão por exemplo, e outras instituições que têm investido em comunicação. Aí eu acho que é importante a gente ter em mente para onde a pessoa quer ir, porque você pode fazer de assessoria de imprensa, você pode fazer de gestão de crise, que é importante, que é outro tema que ganha muito espaço cada vez mais, né? Principalmente nesse mundo digital. Tem cursos de SEO, link building, para vir trabalhar aqui com a Carol também, né, Carol? Sim. Que eu acho que é uma coisa que a gente, como jornalista, relações públicas e assessor, enfim, a gente precisa entender. E tem um ponto que é uma visão minha e que eu sempre falo, que eu acho que quem trabalha nessa área corporativa de assessoria de imprensa precisa entender um pouco de gestão. A gente precisa entender como é o modelo de negócio das empresas, como as empresas se estruturam, o que é um organograma, o que é governança, né? Como que funciona a questão da gestão de pessoas, da gestão financeira, do comércio. A gente precisa ter uma visão mínima, abrangente de tudo isso, porque vão vir alguns termos de marketing, né? Vir termos financeiros que às vezes a gente olha, a gente fala, gente, ele está falando do quê, né? Eu sou de comunicação. Mas a partir do momento que a gente mergulha nesse mundo de empresa, a gente precisa mergulhar no mundo deles, né? Entender um pouco para a gente poder até ter mais capacidade de argumentação. Então, eu diria que eu acho que para você
né, alavancar a carreira é fazer cursos de especialização em assessoria, em gestão de crise, que é super importante, e também fazer cursos de gestão, às vezes até de administração de empresas. Gente, eu vi isso uma vez de uma grande profissional, referência, Viviane Mansi, que hoje está na Diageo, e eu sempre me lembro que uma vez eu fui num evento com ela e ela sempre falava, a gente é de comunicação, mas a gente precisa entender do negócio também. Então, acho que é super importante isso. Muito bem pontuado isso. Eu lembro que eu estava na faculdade, tinha um professor que ele falava assim, o jornalista ele tem que saber de tudo sem saber de nada. Acho que é um pouco disso, né? A Thaís Tavares, ela fez um comentário aqui, ó, que ela tem pavor a gente grossa, cruzes. Gente, é difícil, né? A gente precisa ser meio psicólogo, né? Às vezes, né? Às vezes sim, às vezes tem que entender o outro, mesmo sem aquele ímpeto de entender, né? Porque você não fez nada, né, gente? Você está fazendo o seu trabalho, né? Mas é isso. Mas aí a gente também tem que entender e lidar, né? Eu acho que tem um ponto, Carol, só para complementar isso, claro, por favor. Porque eu trabalhei em redação 10 anos e os jornalistas, eles também, para a gente poder entender um pouco o lado deles, eles não têm esse preparo para atuar no nosso mercado corporativo. Hoje eu entendo que eles têm uma visão muito melhor do que tinham há 10 anos, por exemplo. Mas o jornalista, ele sai, por exemplo, de redação e vai para uma assessoria de imprensa, ele está cru sobre essa coisa de gestão, a não ser que ele cubra o mercado a partir de negócios e tal. Mas o cara que cobre política, por exemplo, ele resolve fazer uma migração, ele vai ter uma certa dificuldade de entender, né? Porque tem muitos processos que fazem parte das empresas que não fazem parte do dia a dia, né? E aí na minha opinião, uma falha das empresas jornalísticas de não capacitarem as suas equipes, né? Os jornalistas a também terem um pouco dessa visão do negócio, né? Sim, porque você está na faculdade, você ainda não está 100% preparado, né? Claro que a vida vai te preparar, mas acho que os jornalistas também precisam ter um treinamento, um preparo para entender melhor como é que funciona o mercado corporativo, né? Como que é o organograma, a gestão, etc. É muito importante, porque hoje, né, a gente precisa ser profissionais horizontais no sentido da gente ter que dominar algumas ferramentas ali, além daquelas pelas quais a gente estudou na faculdade, né? E o SEO, por exemplo, é um canal de marketing ali que emprega muito jornalista hoje. Né? Os jornalistas, eles estão ali perdendo espaço nas grandes corporações e tudo mais, até porque a gente sabe desse movimentação. Então, muitos jornalistas hoje estão virando redatores ou donos de blog dos seus próprios portais, ou trabalhando com SEO, que também faz super sentido, porque... Mas precisa estudar, conteúdo, né, Carol? Ô, menina, todo dia. Eu acho que a gente já acabou respondendo essa pergunta aqui, mas vamos ver se tem alguma coisa para complementar, porque a gente manda um convite para o pessoal, e aí eles também fazem perguntas via formulário. E aí o Zamp aqui, ele fala assim, ó, o que fazer quando o cliente não tem pesquisa nem dados novos para um release? O melhor caminho é fazer por ele uma pesquisa ou algo do tipo? O que você acha? Eu acho que a gente sente e chora, né? Não, tô brincando. Sim. Silvia, te entendo. Eu, como jornalista, né, vejo eu e o time aqui, a gente fica sempre nesse dilema, né? Mas quando a gente não tem dados, a gente tem essa opção de indicar, por exemplo, que ele contrate um instituto e faça uma pesquisa específica dentro do setor dele. Aí ele precisa ter grana no bolso e querer investir, né? O que não acontece na maioria dos casos. Aí o que a gente faz? Teve um caso de um cliente que é uma fintech que ele não tinha dados de negócio para trazer em um determinado momento, mas a gente começou a rodar pesquisas internas com os clientes para saber hábitos de consumo, né? Entender, então, por exemplo, no Dia das Mães, o que estava comprando mais, quais itens, e aí a partir das respostas a gente criou uma pauta com dados, e aí deu super certo, porque a gente conseguiu emplacar isso em veículos grandes. Então, a gente precisa olhar para o negócio do cliente e ver que tipo de dado a gente consegue, né? Então, às vezes você tem alguma empresa, por exemplo, de uma grande empresa de mobilidade ou uma empresa menor que trabalha na área jurídica. Então, tem alguns escritórios de advocacia, por exemplo, que são empresas que não vão ter uma pauta recorrente, né? Como que você vai puxar pauta, né, escritório de advocacia
não sendo um Pinheiro Neto, um Matos Filho, que são grandes escritórios, né? Aí você tem que olhar um pouquinho também e puxar dados, por exemplo, de como é que está o cenário da judicialização no Brasil, né? Cada vez mais os processos vão para o STF, você busca dados de mercado e aí você traz o seu profissional como fonte para repercutir determinado assunto. Porque no mundo jurídico isso funciona bastante. Então, você pegar dados de mercado e usar o seu profissional como fonte para repercutir aquele dado para os veículos específicos do universo jurídico, né? Ou se você tem uma startup, por exemplo, uma startup pequena da área de consumo, também trazer dados do setor de quanto as pessoas estão consumindo mais determinado item que tem a ver com o seu negócio, e aí, a partir daí, também tentar oferecer como fonte. Em alguns setores, isso funciona melhor, né? O jurídico funciona bastante porque é um setor que é muito voltado para o humano, né? Para a pessoa, o profissional fonte, né? Agora, você está falando do mercado de consumo, aí é dado, é venda, aí é um business mais hardcore, né? Então, você tem que ir olhando cada frente de mercado e tentar puxar dados externos e conectar com o que a sua empresa faz. Só para contribuir também, e a gente costuma fazer isso aqui também na agência, porque assim, a gente atende bastante contas de lojas virtuais, né? E aí, um e-commerce, por exemplo, ele não tem muito dado para soltar, porque é para vender. Que ele possa abrir, né? Que ele possa abrir, assim, mais voltado, porque qual que é a grandíssima diferença, o que eu entendo hoje entre assessoria e link building, por exemplo? É que a assessoria ela trata um pouco mais institucional da coisa, né? Com o link building a gente pode ampliar um pouco mais isso. Sim. E a mesma coisa. A Mari Nunes acabou de perguntar aqui, mas e o link building? É tudo link building, Mari, nesse sentido, porque para a gente emplacar uma pauta com o jornalista, para a gente conversar com ele, para a gente mandar a nossa sugestão de guest post, pauta, release, seja lá o que a gente quiser chamar, precisa ter essa relação com esse jornalista. E aqui a gente costuma fazer uma coisa que é assim, por exemplo, uma loja virtual, um e-commerce, ele tem uma base de dados enorme, no sentido de ter links que compram dele. Então, a gente também faz pesquisas baseadas, soltando para essa base. No desempenho interno, né? Exatamente. E aí a gente fala assim, pegando essa ideia, por exemplo, a gente viu agora que no Dia dos Namorados, a gente fez uma pesquisa sobre o que as pessoas iam dar ali de Dia dos Namorados, se ia ter presente, qual que era a mudança disso. Mulher é sempre flor, né? Então, não, tu acredita? Ai, que Mulher bom. mudou muito ali para gadgets de videogame, Ai, acho jogo, ótimo. console, essas coisas, tipo eletrônico, celular. Que bom, né? Sim, né? Porque eu quero ganhar Chega flor. de ganhar flor e chocolate, né, gente? E calcinha. Eu também gosto de flores, né? Desculpa, acho que as floriculturas vão me odiar a partir daqui, mas a gente quer eletroeletrônico, acho que as coisas mudaram, achei muito legal. Minha parte em bacon, né, para jogar, por favor. Não, tô brincando, mas é porque é legal, isso vai te dando também uma temperatura de como é que tá o mercado naquele momento, né? As vendas naquele período, né? A gente faz bastante isso e eu acho isso super bom, Carol, porque você traz um dado fresco, né? Uma pesquisa, né? Tem gente que questiona, mas não é uma pesquisa vinculada a uma USP, não sei o quê. Não, não é porque não é o objetivo, né? O objetivo é você gerar um dado ali de mercado que fale para o jornalista, ó, nesse momento o consumo está focado nisso. E a sua empresa sendo um e-commerce, por exemplo, ou uma fintech também que parcela pagamento, ela está lidando exatamente com quem consome. Então, é um dado super fidedigno, né? Porque você está vendo as pessoas que estão comprando naquele momento. Então, é uma notícia fresca, né? Então, isso é muito bom porque a gente cria pauta, né? É a partir daí que cria. E aí, eu acho que é onde a gente tem mais oportunidade de usar as ferramentas de SEO, de link building, porque você tem uma coisa muito atual, né, Carol? Pelo menos eu olho bastante isso, né? Exatamente, porque qual que é o grandíssimo questão e objetivo de uma assessoria de imprensa ou de um link building, por exemplo? É trazer autoridade para essa empresa. Né? Eu sou autoridade naquilo que eu falo de certa maneira. E aí, quando a gente traz esses dados, além de questões institucionais, mas também como conhecimento do mercado, uma vez a gente publicou uma matéria, uma pesquisa, que a gente lançou numa base de dados do cliente aqui de São Paulo, que era um e-commerce que vendia cerveja,
E aí a gente queria saber qual que era a cerveja preferida dos paulistanos. E aí a gente fez essa pesquisa, e aí a gente publica, a pesquisa teve ali 2.000 entrevistados de tal a tal época, de tal e tal idade, para ter um aparato ali informativo, né? E aí a Heineken era a preferida dos paulistanos. Até hoje está no ar na internet. Se você digita aí qual a cerveja preferida dos paulistanos, vai aparecer lá essa Assertive Domination que a gente chama em SEO com a Heineken. Então, esse tipo de pesquisa é muito bom. Viu, Zamp? Espero que a gente tenha respondido a sua pergunta, porque quase nunca o cliente vai ter dados para mostrar para a gente. Não, a gente é que vai ter que fazer as provocações. Quase sempre a gente vai ter que ser provocador. Exatamente. E aí... Na real, os clientes esperam isso de nós, né, Carol? Sim. Eu sinto isso, né? Se você for parar para pensar que uma pessoa contrata a gente para ser assessor dela, ou link builder, ou seja lá o que for, quem tem que vir com a ideia somos nós, né? É isso que não é a gente que é especialista do negócio? Tipo, cliente, Exatamente. Você quer que eu faça o quê para você? Aí o cliente responde, se você não sabe, imagina eu. Nesse ponto. Exatamente. Né? E aí, volta aqui nesse processo de universalização e de mudança que a gente está tendo, na tua opinião, o que você acha que está mais mudando ali com relação à assessoria de imprensa, neste universo que a gente está tendo hoje, de jornalistas saindo de redação, indo mais, e eu estou sentindo ultimamente que a gente está com a relação entre jornalista e assessor um pouco abalada ali, né? E aí, leia-se por jornalista, link builder também, tá? Só para manter aqui a nomenclatura. Mas o que você acha que é isso, esse comportamento? Para onde é que a gente vai? Tem saída? Na sua opinião? Olha, para onde a gente vai é uma pergunta boa, Carol. Eu acho que tem saída, sim. Eu acho que super tem saída. Eu acho que a gente vive ciclos, né? A gente tem ciclos que muitas tecnologias entraram, né? Muita coisa mudou. As mudanças são muito rápidas em muito pouco tempo. Ontem mesmo estava numa reunião interna aqui com o time e é majoritariamente de mulheres, e as meninas falando, nossa, parece que em 5 anos a gente mudou 20 anos, né? Então a cabeça dá uma bugada e tal. Então acho que tem um pouco disso, é muita mudança, tanto na nossa forma de trabalhar. A gente teve uma pandemia também que fez a gente rapidamente ter que se adaptar e olhar para o nosso home office, né? Por mais que o home office já tivesse, na minha visão, já devesse ser uma coisa padronizada, rotineira, não era, né? Pelo menos no Brasil a gente sabe que não era, né? Tem muita empresa que, inclusive, agora está voltando a ter o presencial obrigatório, né? Então, eu acho que existiu aí muita mudança nessa forma de trabalho. E tem muitos estudos, né, que falam dessa questão do futuro do trabalho, e que isso, para a gente, como assessor e jornalista, impacta diretamente. Porque o jornalista, ele também não está indo mais na redação todo dia, né? Ele está cada vez trabalhando mais sozinho e ele está cada vez trabalhando mais, né? Então, ele não vai para o seu espaço de trabalho, ele vai algumas vezes, dependendo da empresa, né? E ele trabalha sozinho. Quer dizer, esse jornalista que fica na rua o dia inteiro e tal, a gente vê cada vez menos, e para eles fica um peso muito grande, porque você tem uma agenda aí de cobertura de muitas pautas no mesmo dia, e não tem ser humano que dê conta. E ao mesmo tempo, do lado do assessor, você também tem uma agenda de pautas para você trabalhar com a imprensa, que também é inviável ao longo do mês, né? E aí acaba que chega um momento que a coisa chega num ponto de saturação, que eu acho que é o que a gente está vivendo hoje. Para mim, a gente vai ter que rever muitas coisas da nossa maneira de trabalhar. Eu posso falar como assessora, né? Obviamente, do nosso ponto PR e talvez um pouquinho de link building SEO, mas eu acho que a gente vai ter que usar muito mais o nosso olhar de consultoria, o nosso olhar de inteligência, e tentar ajustar um pouco essa questão desse volume de pautas incessante, né? Eu acho que isso, com o tempo, vai continuar, vai ganhar uma atração maior, mas a gente precisa entender com os jornalistas também o momento, né, que a gente está vivendo, passar isso para eles, né, que se não está fácil para eles, também não está fácil para a gente, né, e a gente meio que se entender nessa relação e puxar as lideranças, tanto as lideranças do lado corporativo, e aí a gente tem 2 frentes de liderança, que são as lideranças do cliente e as lideranças das agências, né, eu acho que a gente tem um papel importante,
E do lado dos jornalistas tem as lideranças das empresas jornalísticas, né? Que elas precisam também jogar junto e entender que o mundo está mudando, né? E como é que a gente vai se acertar nisso. Agora, te dizer como, Carol, a gente vai começar essa conversa agora, né? E o LinkedIn, para quem é da área, o LinkedIn tá explodindo aí de discussões nesse sentido, né? Eu vi discussões, inclusive, de donos de agências menores, por exemplo, marcando a Bracon, a Berge, para chamar as associações também para conversa, porque é importante que todos os representantes estejam presentes conversando, né? Porque não pode ser uma conversa minha, Regina, assessora, com o fulano, jornalista. Tem que envolver todo mundo para que seja efetivo, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que vai levar um tempo aí. Eu acho que vão alguns anos, a não ser que acelere, né? A gente tem as ferramentas aí acelerando. Então, é uma coisa que nós vamos ter que falar a respeito, sim, bastante. Boa. Agora, vindo aqui um pouquinho mais para o dia a dia, Rê, já estamos caminhando para as nossas últimas perguntas. Estamos aí com 35 minutos de papo já, nem parece, né? Passa rápido, né? Passa. Às vezes, principalmente aqui no universo do nosso trabalho, do dia a dia, né? A gente manda uma pauta, manda ali um release, um guest post, enfim. E aí a gente manda com um link, que é o famoso link building, né? Dentro de um texto âncora ali, para a gente conseguir emplacar aquilo. Porque aquele link tem uma relevância enorme para o processo de SEO. E aí o jornalista tira o link. Existem alguns acontecimentos. Ou ele tira o link, ou ele cobra, porque ele já sabe qual que é o objetivo daquilo. Porque hoje cada vez mais jornalista está entendendo de SEO. E aí, qual que é a tua opinião sobre esse cenário que a gente tem, assim? Você, pensando que a primeira coisa que a gente aprende na faculdade é referenciar uma fonte. Então, um bom jornalista sempre referencia uma fonte. Né? Partindo desse pressuposto, qual que é a tua opinião sobre tira o link e não tira o link, cobra por ele? Como é que você entende isso? Eu entendo, pensando como jornalista, ele vai tirar o link, porque na cabeça do jornalista ainda existe uma questão de que você fazer essa referência de link building é comercial. Essa é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar bastante ainda. Eu acho que a gente pode ter links para a gente começar a quebrar um pouco essa barreira do jornalista, é fazer um link build olhando muito mais para pontos do conteúdo que a gente consiga vincular a um blog, a um ambiente do site que não seja só o .com.br da empresa, por exemplo. A gente tentar diversificar o link, né, para a gente conseguir aí frentes. Acho que tem uma certa mudança por parte das empresas, né, dos portais. Então, por exemplo, acho que de certo modo, quando você consegue aparecer mais, por exemplo, num determinado portal, você está lá no UOL e você já saiu no UOL em algum outro momento. E isso é muito legal, porque em algum momento o jornalista vai fazer referência à matéria anterior e vai fazer o link. Então, de alguma forma, isso também te ajuda a ganhar autoridade de domínio nisso, né? A ganhar alguma referência. Não é o link build ideal que a gente quer, que é que leve para o nosso ambiente. Mas a gente entende que essa é uma construção de marca. Eu vejo que alguns portais, especialmente essas novas mídias que nasceram de 2020 para cá, no pós-pandemia, elas têm uma visão um pouco mais aberta e aí elas já fazem essa referência do link que direciona para ambiente externo. Mas a questão é que a gente tem esses dois vieses, né? Um é que o jornalista vai querer fazer o link para manter o leitor no portal dele, e o outro é que ele pode achar que tem esse olhar comercial. Eu imagino que a tendência seja a gente ter um equilíbrio, e eu tenho visto isso, e eu acho que tem que caminhar para isso. Porque eu acho que não vejo problema nenhum, porque a empresa também, né? Você vai lá e você está indicando a empresa para a pessoa conhecer. Você não está vendendo um serviço, né? Você não está fazendo um branded content, é uma reportagem e você está indicando aquela marca. Você vai estar citando de qualquer jeito. Né? Você Fica todo mundo feliz, né? Trabalho do leitor, né? Porque muitos leitores vão olhar aquela marca e eles vão no Google fazer uma busca daquela marca. Então, se você faz o trabalho de SEO e de link building, você também consegue ranquear melhor o seu próprio portal, né? Eu acho que os portais jornalísticos precisam ter um pouco esse olhar aí de ranqueamento também. Muito bom, ótimo ponto. É isso também que eu penso, né? Espero que
que a gente amadureça profissionalmente para entender que isso também é necessário. Agora vamos aqui a para gente tem que construir release, inclusive, Carol, pensando nisso, né? Sim. Só complementando o que você está falando, claro. né? Pensar nos releases e nos conteúdos nossos de PR, também pensando nisso, né? Certamente, né? De onde é que eu vou colocar o link aqui para não parecer uma coisa comercial e não ser? Ser uma coisa realmente informativa, né? Exato. É exatamente isso. Porque é só chamar a Regina, gente, que ela dá curso, viu? Vamos embora. Vamos Eu e a caminhar. Carol, vamos lá. Opa! Vamos As duas caminhar. tossindo, não, brincadeira, gente. Vamos nessa. Eu juro que minha voz não é assim. A minha também não, mas a gente É que eu queria que fosse um pouquinho só, assim, para ficar tipo Ana Carolina e tal, mas não vai acontecer. Já ela volta ao normal. Oi, como é que você acha? Vamos falar aí do assunto do momento também, né? Mas como é que você acha que a inteligência artificial está contribuindo para o trabalho do assessor de imprensa e pode contribuir ainda mais? Qual que é a sua percepção sobre o já inteligência artificial no trabalho de assessoria de imprensa? E aí eu faço um adendo aqui, eu não sei se você viu, mas eu acho que no começo do ano, ali, janeiro, fevereiro, a BB.com ali da editora Abril tirou mais de 300 matérias do ar. Todas foram construídas com chat GPT, com autor desconhecido. E aí, qual que é o lado bom, qual que é o lado ruim disso? Como é que você enxerga a utilização da inteligência artificial nesse universo de comunicação, mais voltado também ali para assessoria de imprensa? É muito louco, né? Porque quando é na grama do vizinho, a gente não dá muita bola, mas quando chega na nossa, vira uma polêmica, né? Então, eu vejo com bons olhos, tá? Eu não vou dizer que eu defendo a inteligência artificial a todo custo, porque eu acho que a gente ainda está num caminho, né? Assim como a questão da relação jornalista e assessor, a gente ainda está num caminho de entendimento e de desenvolvimento das tecnologias, né? Mas eu acho que são ferramentas que vieram para ajudar a gente a ser mais produtivo, né? ChatGPT, Clarice, as inteligências artificiais que transcrevem áudio no WhatsApp, por exemplo, enfim. Eu acho que são ferramentas muito úteis para o nosso dia a dia, para a gente fazer consultas, para não dar ideia de texto, enfim, para poder nos inspirar a produzir melhor, né? Elas não, na minha opinião, elas não devem ser a fonte, né, a base daquilo que a gente está fazendo, mas elas devem ajudar a gente a ser mais produtivo, né? Especialmente com questões que muitas vezes são de rotina, né? Você tem que fazer um press release, eu acho que super ajuda, mas sempre com o nosso olhar atento, analítico, enfim, eu acho que tem coisas que a inteligência artificial não vai suprir, né? Muito se fala que, mas machine learning já consegue fazer análise, já consegue, mas o relacionamento com a imprensa, eu acho muito difícil que essa parte analítica de relacionamento uma máquina consiga fazer, porque tem peculiaridades que são do ser humano, né? Da mesma forma que você poder fazer um link building, olhar um SEO, muitas vezes você vai ter que ter um processo analítico muito aprofundado, né? Não é só ir lá e jogar, né, as ferramentas, né? Então, eu hoje entendo que são ferramentas para ajudar a gente a ser mais produtivo, mas a gente, como ser humano, com capacidade analítica, vai ter que se preparar para ser cada vez mais consultivo e estratégico. Então, a gente tem um desafio nosso também, né? Facilita o nosso trabalho também, né? Que aí a gente não vai ter que ficar perdendo tempo. Dá para fazer vários temas de pesquisas com... Dá. por eu exemplo, estava num evento na Costa Rica, desculpa, Carol. Imagina. E aí uma das pessoas falou, a gente precisa sair desse método de produção industrial, que a gente está o tempo todo produzindo, usando o nosso cérebro para coisas que a inteligência artificial faz. Né? Então, a gente pode usar para coisas mais estratégicas, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso e eu acho que a gente tem aí uma boa provocação. Nossa, muito. Isso faz pensar bastante ali, né? Se eu não preciso mais fazer aquela coisa operacional, olha o espaço que eu tenho para criar, né? Para E vender, criar, Sim. ganhar cliente, potencializar seu negócio. Muita Eu acho coisa. que é um espaço de mercado grande aí, viu? Dá pra a gente não pode ter medo da máquina, não, gente. A máquina tem que ser nossa aliada, né? A gente não pode ter medo da. Eu não tenho medo da máquina, não, porque eu tenho uma rede aqui de profissionais, de pessoas que estão ao meu redor, que eu falo, nenhuma máquina vai substituir a Carol, não vai substituir ninguém, não tem como.
É isso, a gente continua sendo humano ainda, né? É. Nunca se sabe. Mas, gente, é isso. Rê, terminamos aqui. Foi um papo muito legal. Deu para Puxa, que aprender rápido! bastante coisa. É, menina, porque senão o Parece que foi povo 10 fica minutos. chateado. Não, já estamos aqui há quase 50. Você vê? Foi muito bom. Eu aprendi muita coisa. Antes, vamos só dar uma respondida aqui na pergunta da Donai. Desculpa, Donai, nem tinha visto aqui. Claro. Obrigada por participar. Aí ele fala assim para você, ó, Regina, a vida do profissional de PR seria mais fácil se houvesse uma integração com outras áreas, como a de conteúdo e social? Como você encara esse desafio? Ainda existe distância entre elas? Ótima pergunta, Donai. Donai, Vamos lá. obrigada. É realmente uma ótima pergunta. E, na verdade, existe em alguns casos, né? Eu vejo que ainda existe, mas não deveria ter, né? Aqui, falando da minha rotina, aqui na agência, as áreas são integradas. Então, a parte de PR trabalha junto com digital, com conteúdo, a gente faz junto. É claro que alguns temas vão recorrer mais para um lado ou outro, mas em 50, 60% das vezes a gente vai sempre trabalhar integrado. Então, toda a parte de alinhamento, enfim, a gente faz tudo junto, porque a gente entende que tem uma sinergia, uma troca, inclusive, que precisa ter. Né? Eu preciso saber o que o digital está fazendo, não só porque pode me gerar pauta de PR, mas é porque é importante também conhecer a forma como eles trabalham, como eles veem os conteúdos, né? Isso me ajuda também a ter um entendimento melhor do negócio e das estratégias, né? Mas ainda existe uma divisão, e eu acho que a divisão existe muito mais nas empresas do que nas agências. Eu acho que as agências estão começando a integrar, estão muito mais integradas nesse aspecto do que as empresas. Que massa, muito bom. E quando cada vez mais ali o assessor, ele, depois que houve ali muitas perdas de jornais físicos, né, teve um comportamento de um assessor ele se transformar ali também no elo de comunicação com influenciadores, por Sim. exemplo, né? Até porque o influenciador pode virar pauta de jornal, né? Tanto para o bem Uhum. como para o mal, mas enfim, uma pauta positiva, né? Uma celebridade publica tomando consumindo item de uma marca de um cliente seu. Isso pode parar no Estadão, isso pode parar no All Splash. Gente, isso é divulgação positiva, anyway. Claro que pode virar crise, dependendo do teor, mas hoje o influenciador, o digital, também é produção de pauta. Né? Então é um termômetro, né? Você começa a ter reação, comentário, né? Interações, dá like, curtida, whatever. Isso vai crescendo e vai para a imprensa. A gente sabe que hoje não tem mais limite de digital e imprensa, né? Tudo gira em torno do mesmo ecossistema, né? É isso mesmo, eu também concordo contigo. Rê, muito obrigada pela sua participação, tá bom? Foi um prazer te ter aqui. Só Obrigada, aviso Carol, que pela. a gente teve que remarcar e hoje aconteceu, porque estávamos nessa questão de doença, mas graças a Deus, viva pelo Estamos menos não está, né? recuperadas. São Paulo não chove e aí a gente fica sem voz. Exato, aí ninguém aguenta, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou, a todo Carol. mundo que perguntou aqui, tá bom? Regina, você quer deixar alguma contribuição aos finalmente? Vamos lá. Obrigada mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade. Obrigada a vocês aí que nos acompanharam. Eu queria dizer que a gente tem uma profissão que é incrível, né? Independente do setor, né? De você atuar com SEO, com PR, enfim, eu acredito muito na comunicação. Eu acho que a nossa área é uma área essencial para o desenvolvimento de um mercado, para o desenvolvimento de um país, enfim, eu sou ainda tem um pouquinho de ideologia dentro de mim aqui, de acreditar, enfim, e eu acho que a gente tem que continuar firmes, e essas discussões e debates que aparentemente, né, que são polêmicos, que a gente olhe como oportunidades para a gente discutir e crescer, e avançar, né, ir para outros patamares, assim, que a gente possa cada vez mais Certamente. crescer como profissionais, todos nós. Muito bom, que assim seja. Boa tarde a todo mundo e até o próximo webinar aqui no canal da Search One Digital. Beijo para geral. Tchau, gente. Ai, meu Deus.